Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que eu venho fazendo, porque nos últimos 3 vídeos, né? Eu considero que são 3 vídeos, porque... Peraí, a gente tem 5 vídeos, né? 5 vídeos só? Não, a gente tem 6. Temos 6 vídeos, né? 2, 2, 1. Isso, 6 vídeos. Que no caso são 4, porque 2 são parte 2. Então, diferentemente desses outros vídeos que eu estava fazendo, né? Que no caso eram resenhas. A gente teve resenha de filme, a gente teve resenha de livros. E hoje o vídeo vai ser diferente porque a gente vai bater um papo sobre alguns pensamentos que estavam matutando na minha cabeça e que eu gostaria de falar com vocês. Então esse vídeo vai ser mais um bate-papo do que uma resenha de algum tipo de conteúdo que eu consumi. Então vou falar um pouco para vocês o que aconteceram nesses últimos dias comigo e vou também iniciar um pouco dos pensamentos que eu estava tendo e que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que antes de ontem eu tava andando por uma daquelas lojinhas que vende coisas por R$1,99 e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu adquiri, né? Basicamente, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu comprei mais 2 quadrinhos pra colocar aqui no nosso cenário. Aí tem o Lá, o último de Lá. Eu não sei se tô apontando certo, não. O último de Lá, que é do Scooby-Doo, e com uma mistura de caça-fantasmas. E esse último de cá... meu dedo tá andando. Como é que eu faço pra andar pra cá? Isso. Que é um quadrinho de um monumento de Nova York. Não sei se vocês conseguiram ver. Qualquer coisa depois eu mostro, vocês vão ver nos próximos vídeos. E por causa de vocês, olha só o que eu fiz, gente. Eu coloquei esse quadro aqui que tava faltando. Aí eu coloquei ele no lugarzinho e esse aqui também que tinha caído. Tomara que não caia novamente, gente. E ó, os quadros que eu falei são aqueles lá, tá vendo? Aí o último de cá é o do Scooby-Doo. E o de cá é o do Monumento de Nova York. São os novos quadros, ou seja, como posso dizer, novos acessórios que vão estar aqui no nosso cenário do nosso canal e eu espero que vocês gostem. E é muito legal esses quadrinhos porque eles custam R$1,99, literalmente, né? R$2. Então são uma opção barata de você decorar o quarto de vocês. E no meu caso aqui, o meu quarto / cenário de vídeo. Aí, caminhando, né, por essa... como posso dizer? Lojinha de R$1,99, além de eu comprar esses quadrinhos, eu também comprei alguns bloquinhos de R$1,99 também. Aí tem esse que eu já tô usando e esse daqui que vai ser um reserva, né? Quando esse acabar, vamos usar esse aqui, né? No meu caso, eu vou usar esse daqui. E aí, qual foi a minha ideia? Eu comecei um novo hobby, que é desenhar. Desenhar é um hobby que eu tenho desde quando eu era muito pequenininha, assim. Acho que toda criança gostava de desenhar ou já gostou de desenhar. E aí, como eu falei, esse hobby era uma coisa que eu tinha desde quando eu era pequena. E aí eu decidi retornar, né? Porque é um hobby que me faz bem, sabe? Eu gosto de desenhar de certa forma. E aí, eu comprei esses caderninhos para poder começar a desenhar. Aí, dei spoiler. Aí, na primeira parte aqui, eu tava assistindo uma entrevista do José Saramago, muito boa, inclusive. E aí eu acabei anotando algumas coisas, né? 2 coisas que ele disse no vídeo. Talvez a gente faça dessas coisas, dessas frases que ele disse, algum vídeo mais pra frente. Mas eu acabei anotando. E aí depois eu fiz esse desenho aqui, que é da Era Lover, da Taylor Swift.
E aí vocês podem perguntar, você é fã da Taylor Swift? Tipo, você é fanática pela Taylor Swift? Não, eu não me considero muito fã da Taylor Swift, mas eu particularmente gosto dessa ideia que ela tem, né, de criar eras, sabe? De cada álbum significar uma era diferente dela e ter várias versões de Taylor Swift diferente, né? Uma que é mais princesinha, mais adolescente, até outra que é mais amadurecida, que não tá nem aí pro que os outros falam. E é muito legal, né, ver essa ideia dessas eras que a Taylor Swift tem. Apesar de que eu tenho muitas ressalvas e críticas a ela como pessoa barra artista, né? Primeiro porque ela é uma bilionária, tem as questões ambientais, né, dos jatinhos dela, que super poluem o mundo, e fora a atitude que ela tomou, né, durante os shows que tiveram aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, eu tenho muitas ressalvas sobre ela enquanto artista e pessoa, mas eu particularmente gosto, né, desse ícone pop que ela construiu, né, dessa ideia de eras. E aí eu tava ouvindo esse álbum de música dela e, gente, tá um sol bem forte. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a... Como é que se diz? A desenhar. Eu quis desenhar, então eu pesquisei no Pinterest e fiz a minha representação, né, que eu tive a ideia, né. Aí eu fiz uma cópia, só que do meu jeito. E como vocês podem ver, esse desenho não ficou perfeito. Ó, aqui era pra eu ter adicionado mais cabelo, mas eu não adicionei mais cabelo, né? E aí ficou um errinho, parece até que tá... Ficou estranho, ficou diferente. Mas eu gostei desse desenho, né? Foi eu retornando um hobby. E aí, quando eu tava desenhando, começou na minha cabeça, né, eu ter diversos pensamentos. Porque desde muito criança, eu sempre gostei muito de desenhar, como eu falei pra vocês. Só que quando eu tinha ali os meus 11 anos de idade, eu comecei a cobrar de mim, sabe? Porque às vezes eu fazia ali os meus desenhos e, como vocês sabem, né, todas as crianças fazem desenhos e normalmente os desenhos que as crianças fazem são desenhos simples, né? Né, palitinho, é um rabisco. E eu lembro que eu levava pra escola, assim, né, pra mostrar pras outras pessoas. E normalmente eu sempre recebia uma negativa, do tipo, esse desenho é feio, né? Isso daí não é uma obra de arte. E essas pessoas, né, desconsideravam o fato de que eu tinha 11 anos de idade, né? Ou seja, com 11 anos de idade, sim, tem aquelas crianças que são meio prodígios, que desenham super bem. Tem, na minha sala, inclusive, tinha algumas pessoas que desenhavam muito bem. Tinha uma menina que desenhava rosto de pessoa. Eu lembro que ela chegou com um desenho do Justin Bieber, né? E todo mundo ficou, meu Deus, né? Que desenho maravilhoso. Tinha outra menina que desenhava, assim, desenhos de anime, sabe? Então ela desenhava personagens do Dragon Ball, um monte de coisa. E a gente ficava super admirados, ainda mais a gente que tinha 11 anos naquela época, né? Sim, tem essas crianças que são à parte, que são esses prodígios. Mas normalmente, né, crianças na nossa idade, elas vão desenhar o quê? Crianças na nossa idade, perdão. Crianças nessa idade. Vão desenhar o quê, né? Bonequinhos palitinhos, rabiscos, florzinhas, casinhas, coisa que criança normalmente desenha, né? E aqueles desenhos meio abstratos que ninguém entende. Só que a gente nunca pode dizer para uma criança que aquele desenho dela tá feio, sabe? E não só para criança, para qualquer pessoa. A gente nunca pode dizer que uma criação artística, seja ela artística ou não, de uma pessoa tá horrível, tá feio. Por exemplo, uma pessoa escreveu um poema e você não gostou do poema que essa pessoa fez. Você, em hipótese alguma, pode chegar para essa pessoa e falar: o seu poema tá horrível, tá feio. Ou você também não pode chegar e dizer: não sei não. Sabe, fazer aquela cara de dúvida, do tipo, não sei, eu acho que você tem que melhorar esse poema.
Sabe? Eu acho que tem formas da gente trazer as nossas críticas construtivas para outras pessoas sem necessariamente acabar julgando e fazendo com que elas desistam de produzir aquilo que elas gostam. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma crítica para uma pessoa, primeiro, faça um elogio à criação dela, né? Então, gostei, eu amei o seu poema. Aí depois você pode adicionar a seguinte frase: mas se eu fosse você, só pra dar aquele tchan, sabe? Porque o seu texto já tá incrível. Mas sabe o que você poderia fazer? Você poderia adicionar isso aqui que vai ficar perfeito. Já tá perfeito. Mas vai ficar melhor ainda se você adicionar isso aqui que eu tô te dando ideia. Porque isso vai chegar na pessoa e a pessoa vai entender aquela crítica construtiva, que na verdade nem vai ser uma crítica, né? Vai ser uma opinião, vai ser uma ideia que você tá dando para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo, isso não vai fazer com que ela desista de continuar produzindo, sabe? De continuar fazendo aquilo que ela gosta, ela não vai desistir. E foi uma coisa assim que quando eu era criança pegou muito em mim, porque as pessoas não falavam desse jeito comigo, sabe? As pessoas chegavam julgando mesmo, né? Sem fazer um pio de elogio à minha criação. E isso fez com que durante muitos anos eu tivesse um trauma enorme de desenhar. Então, eu lembro que quando eu tive 11 anos, de tanto que eu ouvi essas críticas, eu literalmente parei de desenhar. Aí eu fui voltar ano passado. E mesmo assim, gente, eu demoro muito pra conseguir desenhar, porque como eu falei, os meus desenhos, eles não são perfeitos, eles não são incríveis, né? E eu tenho, de certa forma, esse trauma ainda de ter essa insegurança, sabe? De não conseguir fazer o desenho porque eu acho que eles sempre vão ficar feios. Não importa o que eu faço, eles nunca vão ficar bons o suficiente. E a mesma coisa aconteceu com escrever, né? Desde pequena eu sempre gostei muito de escrever, mas aí naquela coisa da gente levar os nossos textos para os nossos professores averiguarem ou coisa do tipo, quando eu era mais nova, no começo tinha professores que falavam super bem dos meus textos, do tipo: ai, seu texto tá incrível, menina, você é um gênio incubado. E aquilo eu lembro que me dava, tipo, muita motivação. Eu lembro que eu escrevia muito, 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 muito quando eu era mais nova, porque eu tinha essa motivação dos professores de chegar e falar: seu poema tá legal, a sua escrita tá maneira. Mas aí, conforme eu for crescendo, e principalmente quando a gente vai chegando ali no 9º ano, ensino médio, no ensino fundamental, ou melhor, no final do ensino fundamental, né, que é o 9º ano, 8º, até o ensino médio, os professores parece que eles ficam mais céticos, mais críticos, e eles começam a querer padronizar o tipo de texto, né? Porque eu lembro que nessa época os professores só queriam falar de texto dissertativo argumentativo, que é o modelo Enem, né? De tipo de texto, e aí você só podia escrever daqueles, e tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que usar esses conectivos. E eu lembro que todo texto que eu fazia era tipo assim: ai, seu texto tá ruim, ai, você tem que melhorar isso. E nunca tinha aquele ponto positivo, nunca tinha como ressaltar, tipo: ai, você usou esse conectivo aqui, foi maravilhoso, mas esse aqui não ficou muito legal não. Sabe, nunca era assim, era tipo: ai, tá cheio de erro isso aqui, tá cheio de erro de português, erro de não sei mais o que, erro de não sei mais o que lá. E aquilo, tipo, me desanimou, que eu parei de escrever, literalmente. Eu não conseguia mais escrever. E até hoje tá difícil pra mim voltar a escrever de tantas críticas que eu recebi, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte: é que o meu recado é tanto para essas pessoas que desincentivam as outras a continuarem, mas é também para você que está produzindo um texto, que tá dançando, que tá cantando, que tá, sei lá, pintando, qualquer coisa que você esteja fazendo. Não pare porque os outros estão te criticando, sabe? Porque feito é melhor que perfeito. Eu sei que isso parece uma filosofia barata, né? Uma coisa boba, uma frase boba, e normalmente uma frase usada para justificar, né? Quando a gente faz uma coisa por fazer, né, mal feita, e tudo bem. Mas esse feito é melhor do que perfeito é a pura verdade, sabe? Quando você tá fazendo aquilo, se você parar de fazer, você nunca vai se aperfeiçoar. Mas se você continuar fazendo, continuar tentando, você vai chegar onde você quer, você vai se aperfeiçoar. Então, mesmo
por exemplo, nesse desenho aqui da Taylor Swift, mesmo que o cabelo da personagem esteja erradíssimo, não esteja da forma que eu quero, se eu refizer esse desenho, eu tenho certeza que eu consigo pelo menos melhorar essa questão do cabelo, porque eu percebi onde eu errei. E sabe, uma outra coisa que eu quero dizer para essas pessoas que acham que vão ajudar criticando os outros, quando elas fazem isso, elas basicamente estão fazendo outra pessoa desistir do que elas querem. E fora, gente, que é uma coisa, como eu falei, a prática leva à perfeição. Outra frase de filosofia barata, mas que é verdade. Se você for praticando, fazendo, quanto mais você for desenhando, você vai tendo noções de cores. Ou quanto mais você for escrevendo, você vai percebendo onde estão os seus erros, que você pode adicionar para melhorar, sabe? Com o tempo, as pessoas vão perceber isso, sabe? As pessoas que estão produzindo vão perceber onde elas estão errando e onde elas estão acertando. Isso leva tempo, isso leva prática. Não tem como você chegar para uma pessoa que está agora começando e querer cobrar dela a perfeição, sabe? Tem coisas que demandam tempo, que elas só vão perceber onde elas estão errando, onde elas estão acertando com o tempo. É tipo quando você vai pintar. Por exemplo, você vai pintar, aí você quer fazer um reflexo de luz, sei lá, e você precisa usar o branco. Quando a gente é criança, que a gente começa lá desenhando os bonecos palitinho, a gente não tem essa noção de uso de cores. Mas conforme a gente vai produzindo mais, vai pintando, a gente vai percebendo como é que a gente pode deixar aquele desenho, aquela obra melhor. A gente consegue perceber que a gente pode usar um branco para criar esse efeito de luz, sabe? Ou você pode usar cores que vão combinar. Por exemplo, um roxo e um amarelo, né? Que são cores que vão combinar. Vão ser agradáveis aos olhos de se verem. Então, assim, gente, tem coisas que as pessoas, que demanda tempo para as pessoas entenderem. E é aquilo, feito é melhor que perfeito. Então aqui, eu quero dizer o seguinte, é que se você tá com vontade de cantar, cante. Se você tá com vontade de dançar, dance. Se você tá com vontade de escrever, escreva. Se você quer pintar, pinte. E mesmo, assim, que você não faça isso da melhor forma, mesmo que você cante mal, continue cantando, porque uma hora você vai cantar bem, sabe? E a mesma coisa eu digo pra você que tá criticando outra pessoa, sabe? Se você tá criticando outra pessoa por ela, sei lá, não cantar mal, guarda a tua crítica pra você. Deixa a pessoa ser feliz, deixa ela cantar, sabe? Uma hora ela vai, ver onde ela tá errando, mas ela não vai desistir de cantar, ela vai se aperfeiçoar. Você não pode fazer outras pessoas a desistirem. E aí, eu lembrei de uma frase desse livrinho aqui, que apesar de muita gente não gostar dele, achar ele clichê demais, é um livrinho que tem muito para nos ensinar. Porque nesse livro tem uma história muito interessante, né? Na verdade, tem várias coisas muito interessantes que a gente pode discutir nesse livro. Mas uma das coisas é sobre um personagem, né? Essa parte é muito, muito emblemática do livro, em que ele desenha, né? O que parece... Opa, dá pra vocês verem? Nem sei. Ah, tá. O que a primeiro visto parece um chapéu, mas que na verdade é uma cobra engolindo um elefante. E esse personagem, ele vai perguntar ali pros adultos o que ele desenhou e todo mundo diz que é um chapéu. Mas aí ele vai lá, desenha novamente e mostra para as pessoas que na verdade se trata de um elefante sendo engolido por uma cobra. Só que aí as pessoas acham aquilo assustador demais, os adultos acham aquilo super assustador. E aí desincentivam ele por completo a parar de desenhar. E aí esse livro tem uma coisa muito interessante, uma frase bem legalzinha. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar de preferência pela geografia, pela história, pelo cálculo, pela gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma magnífica carreira de pintor. Tá vendo? Quando a gente desincentiva outra pessoa, a gente tá tirando a possibilidade dela brilhar, sabe? Dela poder trilhar o seu próprio caminho, dela poder crescer. Então, para com isso, não faz isso. Você tá vendo uma criança desenhar? Ah, mas ela fez um desenho feio. Fala pra essa criança que ela desenhou de uma forma maravilhosa, linda, que ela é um novo Picasso, que ela é um gênio incubado, sabe? Aumenta o ego dessa criança para ela continuar, sabe? Para ela continuar desenhando, porque vai que ali surge realmente algo, sabe?
a prática leva à perfeição. E aí ele fala, eu fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2, né? Então, assim, é uma parte triste do livro, mas que é verdade. E se você perguntar para a maior parte dos adultos, né, eles tinham ali sonhos. Ou melhor, qualquer pessoa, né? Você pode perguntar talvez para um adolescente, para um adulto, para uma criança não, porque criança normalmente é cheia de vida e cheia de sonho. Mas se você perguntar para um pré-adolescente, um adolescente ou uma criança, ou um adulto, perdão, você sempre vai ver que eles tinham ali sonhos anteriores, mas que por algum acaso não puderam ser realizados, seja por causa do desincentivo que eles receberam. E realmente, gente, muitas das vezes as pessoas recebem esse desincentivo do outro porque às vezes as famílias não têm condição, né, tipo, para bancar. Por exemplo, você gosta de desenhar, nem sempre tua família vai ter desenho para pagar para você um curso de desenho e fazer tu virar um pintor, né, extremamente profissional, porque nem todas as famílias têm condições financeiras para isso. E é sábio, né, gente, que quando a gente nasce, digamos assim, como posso explicar isso? Assim, nas nossas classes, né, mais baixas, receber esse incentivo é difícil porque nossos pais às vezes têm que trabalhar, às vezes estão muito ligados a outras coisas, né? Veem que o seu sucesso é o teu filho se tornando médico, engenheiro, advogado, não sei mais o que lá das contas, porque é uma chance de ascensão social. E muitas das vezes não há esse incentivo para as artes, para a pintura, para os poemas. E eu acho que é a mesma coisa eu digo para os professores, né? Porque às vezes, claro, tem professor que é muito mala, mas às vezes também eu posso entender esse lado do professor que tá cansado, sabe? De ter que lidar com um monte de criança e não ser talvez bem remunerado. Mas, cara, isso destrói sonhos, destrói tudo. E crianças podem parar de produzir, de brilharem, sabe? Literalmente. E aí, era isso que eu queria falar, eu tava pensando e eu queria dar esse conselho. Também eu vou mostrar pra vocês alguns outros desenhos que eu fiz pra incentivar você aí que tá, sei lá, querendo desenhar, querendo pintar, querendo dançar, querendo cantar, mas tá desincentivado, tá com trauma. Então, vou te ajudar aqui, galera. Ó, vou mostrar primeiro o meu primeiro desenho que eu fiz. Esses desenhos que eu faço é porque aqui no YouTube tem, tipo, canais que ensinam a gente a desenhar. Aí a pessoa tava lá ensinando a desenhar e eu consegui desenhar o Deidara. E, gente, acho que todo mundo já deve ter percebido que eu sou fã de Naruto. Calma, que eu sou fã de Naruto, né? E nessa época, quando eu era um pouquinho mais nova, eu era muito mais fã de Naruto. Então, tudo que eu fazia era Naruto, era desenho de Naruto. Aí eu desenhei o Deidara. Vocês podem perceber que esse desenho não tá perfeito, porque foi meu primeiro desenho, né? Mas vamos evoluir. Aí, temos esse daqui do Terran do BTS. Vocês podem olhar para esse desenho e falar, ah, mas o olho dele tá esquisito. Eu concordo com você. Mas se eu fizer esse desenho ou continuar, eu posso melhorar nisso. Tudo bem que esse aqui não tá perfeito, mas eu tentei. Eu fiz. Tá legal. Aí, continuando nisso... Ah, inclusive tem umas frases legais. Eu anotei a frase daquela música Blue and Grey, do BTS. Aí eu anotei a tradução que diz assim: acho que todo mundo tem estado feliz. Você pode olhar para mim porque eu sou azul e cinza. Muito bonita essa música. E aí depois eu fui e melhorei, ó. Aqui foi o Deidara. Aqui foi a Hinata. Olha isso aqui, gente. Ficou muito perfeitinho, não ficou? Viu? E aí, depois eu fiz a Wandinha. E ficou legal, não ficou, gente? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que, tá, esses desenhos não são perfeitos. Eu realmente não sei desenhar muito. Mas, cara, tá aí, eu consegui, sabe? Foi um passo. Agora eu tenho que tentar melhorar, como eu posso dizer, na escrita, porque eu não tô conseguindo escrever mais, eu tô com trauma de escrever. E aí eu tenho que voltar a escrever, né? E aí que é meu convite pra você aí também fazer. E continuando nisso, né, falando um pouco nisso, teve
Essas semanas estava um monte de jornais, portais de notícia noticiando sobre um pequeno gênio que estavam chamando de novo Picasso, né? De pequeno Picasso. O garotinho, literalmente, ele joga tinta no quadro e muita gente estava se questionando se aquilo ali era arte de verdade ou se era apenas uma mercantilização, né, da arte e, como posso dizer, enfim, estavam atribuindo coisa demais a um desenho que era apenas de uma criança. E realmente, gente, o desenho da criança ali é aquilo que toda criança faz. Quer pegar tinta, se lambuzar, tacar tinta e fazer um desenho abstrato. Toda criança faz isso, sabe? Mas esse garotinho italiano tá recebendo uma coisa maravilhosa, que é incentivo. E ele vem de famílias extremamente ricas, né? Então esse incentivo aí aumenta ao ponto de transformar o menino em um gênio. Ao ponto de construir a imagem de que o menino é um gênio, um novo Picasso. Mas eu, Ana Luísa, uma mera mortal, posso chegar pra esse garoto e falar: menino, tu desenha muito mal, acho muito feito arte? Não, deixa o menino brilhar. Deixa o menino brilhar, mas aí a gente pode questionar, talvez, novamente, o nosso sistema de como ele é injusto. Porque tanto de criança que tá desenhando, tá fazendo um monte de coisa, mas... E não só criança, artistas grandes, sabe? Adultos, artistas que pintam mundo afora, por aí, mas que nunca vão ter a sua arte vendida a milhões de dólares. E fica aí uma reflexão. E é isso. Beijo, tchau.